Oi, pessoal, tudo bem? Santa gratidão. Olha aqui, a gente voltando com a prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos tocar num tema bastante interessante, porque é um tema onde a tecnologia tem desempenhado um papel extremamente importante. Nós vamos falar dos impactos da evolução tecnológica no setor financeiro. É um tema interessantíssimo, é um tema onde a tecnologia tem atuado já faz bastante tempo, e nós vamos olhar por essa perspectiva. Nós sabemos que, atualmente, a tecnologia ela é extremamente importante nas mais diversas áreas e situações. E, com o passar dos tempos, as inovações vão sendo adotadas e outras, logicamente, são também modificadas, causando transformações, inclusive, nas vidas das pessoas. E temos mencionado aqui, com bastante frequência, inclusive, aliás, esse é um fato positivo do canal, nós não focamos só o segmento de logística, ou supply chain, ou só tecnologia, ou só vendas. Nós percorremos uma linha horizontal, trazendo temas variados aqui para a gente conversar. E um dos temas é esse daqui, onde há um forte emprego da tecnologia no setor financeiro. As empresas aumentaram os seus portfólios de produtos com funcionalidades cada vez mais digitais e, além disso, introduziram serviços inovadores em dados. E em meio, a esse contexto, o setor de serviços financeiros busca lidar com toda essa evolução, ao enfrentar profundas transformações tecnológicas. Veja que interessante, valendo, inclusive, para outros segmentos. Com isso, as instituições basicamente partem para uma mudança ou mudanças estratégicas em seus modelos de operação. A inteligência artificial e a computação em nuvem têm promovido uma modificação importante no sistema financeiro. Nós sabemos que tem grandes bancos aqui no país que estão movendo-se totalmente para as nuvens ou para a nuvem. Mas esta evolução acontece há muito tempo. E para refletir sobre isso, nada mais interessante de conversar com um grande amigo meu que há tempos trabalha nesse negócio. Eu tenho o privilégio de chamar aqui para prosear comigo o Hélio Scotia. O Hélio, que fantástico, meu amigo, que orgulho, que honra tê-lo aqui participando da prosa com o Bertaglia. Você que segue aí firme na luta, trabalhando pela tecnologia, quem, inclusive, sugeriu seu nome aqui para a gente conversar. E aí eu lembrei de você lá dos tempos de HP, né, onde você foi meu cliente. Luciano Corsini, que, inclusive, está trabalhando contigo aí. Seja bem-vindo, Hélio! Muito obrigado, muito obrigado. O prazer é meu também. Um grande prazer de estar aqui com você, de participar nesse teu empreendimento, nessa tua forma de comunicação bastante interessante, bastante atual, bastante moderna. Que legal, que legal. Fala aí da sua experiência, da evolução tecnológica. Então, você sabe que eu tive um privilégio. Você agora, no seu início, você fala que toda essa tecnologia, há um longo tempo, vem contribuindo com os planos. Se a gente falar em termos de tempo, eu vou dizer para você que exatamente há 50 anos atrás, os bancos eram todos manuais. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar minha vida profissional com 15 anos, eu estava já dentro de um banco. E era um banco totalmente manual e, para você ter uma ideia, sequer tinha uma máquina de calcular dentro da agência do banco. Tinha uma máquina que somava e subtraía, não tinha nenhuma máquina de calcular. Então, a evolução começa ali pelos final dos anos 60, meados de 60, e vem até hoje. Isso são 50 anos. Não é assim tão grande em termos de tempo, né? Uhum. Dá a impressão de que é muito grande, e não é tão grande assim, não. Eu acho que a nossa geração teve esse privilégio de participar disso tudo, de ver essa tecnologia chegando e essa tecnologia sendo aplicada nos bancos. Olha, eu vou começar com uma coisa interessante que eu gosto, que é o seguinte. A Bolsa de Valores, em 1970, ou seja, 50 anos atrás, ela funcionava no Largo do Tesouro, num prédio que tem redondo ali, um prédio muito bonito, antigo, e era totalmente manual.
eu tive o privilégio de ser o primeiro analista de sistemas a fazer um sistema dentro da Bolsa de Valores. E era um sistema feito, a captura dos dados era em cartão perfurado, cartão IBM, aquele cartão de 80 colunas. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que o pregão da Bolsa tinha um painel que era uma lousa. Ficavam os rapazes de jaleco branco com um walkie-talkie daquele tamanho, daquele antigo, daquela época, e anotava o preço das ações com giz. Alguém ia pegando o valor das últimas negociações ali no pregão, passava por telefone e ele anotava por giz. Se alguém um dia tiver a curiosidade, tem um filme no YouTube feito pelo Jean Manzon. Jean Manzon era um cineasta que fazia reportagens e passava antes das sessões do cinema. E tem um Jean Manzon feito sobre a Bolsa de São Paulo. Fantástico, fantástico. Se um dia alguém tiver a curiosidade de ver, é muito interessante. Então, você veja, há 50 anos atrás, a Bolsa tinha uma lousa escrita giz mesmo. E esse sistema, primeiro sistema feito, era um sistema que fazia a captura dos boletos, lá como eu falei, em cartão, que saía para um processamento rápido no final da tarde, que imprimia o boletim, que era o boletim que todo mundo sabia o preço das ações e como é que andou o pregão do dia. Isso funcionou até 1971 desta forma, e aí a Bolsa teve uma evolução assim extremamente grande para a época. Em 72, foi inaugurado, já não mais no prédio do pátio do Largo do Tesouro, mas e sim na Rua Álvares Penteado, o pregão online da Bolsa de Valores, que foi o primeiro pregão online da América Latina, isso em 1972. E ali tiveram coisas fantásticas. O painel virou um painel eletrônico, que é um ferrante Packard que existe até hoje, que funciona até hoje em alguns lugares. O Brasil importou o primeiro microcomputador, era um PDP-8 feito pela Digital, o primeiro micro foi um PDP-7, entrou o PDP-8 aqui, que servia para controlar umas televisões Telefunken enormes de raio catódicos que ficavam em cima dos postos. Isto, em 72, foi uma evolução fantástica. Aí, a divulgação do preço das ações já teve uma evolução ótima. Tinha um sistema de telex que ficava mandando para as corretoras um tipo ticker, aquele sistema americano de centenário que manda um filetinho assim para as corretoras, era feito por telex. Então, são evoluções extremamente rápidas, hein, que acontecem num um espaço curto de tempo, e que foi um pioneirismo fantástico. Eu tive o privilégio também de participar desse time que fez esse pregão, e a gente foi de uma raça, assim, um negócio que ninguém tinha nada aqui no país parecido com isso, e a gente começou a fazer. E como é que funcionava? Isso funcionava com computadores Boros. Acho que muita gente deve lembrar dos computadores Boros, que em algum tempo virou Unisys, depois trocou o nome para Unisys, mas eram os computadores que funcionavam na época. Aí que começa as coisas evoluírem nesse mundo financeiro. Os bancos, por sua vez, também nesta época, nessa segunda metade dos anos 60, começam a ter computadores mais possantes, computadores ainda de segunda geração. Aí quem dominava o mercado era Boros com B500, coisas desse tipo, IBM com uma 4341, umas máquinas que começavam a aparecer nessa época. E os bancos passam a ter uma evolução muito interessante. No primeiro momento, o objetivo era capturar a transação na agência através de algum meio digital, levar para uma área centralizada, fazer um processamento noturno e aí o sistema servirem como emissor de extrato para os clientes e coisas desse tipo. Eu cheguei a participar de processos onde se capturava na agência, lançava-se aquelas cartelas que o cliente via ali na agência,
e, ao lançar as carteiras, perfurava fita de papel. E essa fita de papel ia para um data center e processava a nota. Aí alguém um dia teve a brilhante ideia, e todos os bancos seguiram nesse caminho, de eliminar essa captura. A captura passou a ser centralizada e os bancos tinham o famoso listão. Todo dia de manhã se imprimia uma lista com o nome do cliente e o saldo no início do dia, e a agência anotava à mão o que acontecia durante o dia e ia apurando um saldo à mão. No final do dia, jogava fora, no dia seguinte vinha um novo listão. O grande desafio, por favor. Olha, só uma perguntinha que aqui que surgiu com uma curiosidade, perdão, para mim. É muito bacana tudo isso que você está falando. É uma história que às vezes a gente não imagina, e as pessoas que vão acompanhar aqui a prosa com o Bertaglia. Isso que você está falando aí é a época do overnight. Eu lembro que existiu a história do overnight, né, Hélio? Aplicações overnight, que passava o dinheiro dormindo, rendia. Era essa época aí? É um pouco. O overnight começa a ter bastante influência depois que a inflação começa a ficar muito maior, né? Quem efetivamente desenvolveu o overnight foi a inflação, né? A inflação teve épocas lá nos anos 80, durante 80, começo de 90, chegou a ter inflações de 200%, 300% ao mês. Então, o overnight era uma forma de você manter com que o seu dinheiro se atualizasse diariamente no nível da inflação. Isso começa a aparecer lá nos anos 80, final de 80, 90. Mas aí os bancos passam por essa evolução, passam por essa centralização, e aí começa o primeiro movimento mais tecnológico mesmo, que foi a automação bancária. Mas a história dos listões era muito interessante, que o maior desafio não era nem o processamento, o maior desafio era a logística, de pegar documentos na agência, levar para uma área, no dia seguinte botar um listão. Então, cada banco tinha setores com diversos carros, choferes e tal, para conseguir esse. No fim, o maior desafio era a logística e não o próprio processamento. Bom, aí começa a automação bancária. A automação começa, quem foi um grande precursor disso foi a DigiRede, que desenvolveu todo um sistema onde automatizava o caixa, automatizava o saldo, ali, a apuração de saldo na agência, e, de novo, servia de captura das transações, que à noite processava e de manhã, em vez de mandar o listão, transmitia um novo saldo para aqueles equipamentos. A DigiRede foi uma que alimentou a maior parte dos bancos médios, bancos maiores. O Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, esses bancos maiores passaram a investir eles próprios em tecnologia. Então, o Itaú, na época, criou a Itautec. O Bradesco tinha a Digilab, e cada um desenvolveu os seus próprios sistemas, seus próprios equipamentos. A Itautec foi uma que fabricava todo caixas, concentradores, toda a parte de telecomunicações. O Bradesco teve uma época, no começo, que investiu muito com a CID fazia os equipamentos para o Bradesco, o Banco do Brasil tinha a Cobra, aí cada um teve a sua história nesse mundo aí, né? Mas foi aí que começou, acho que efetivamente a grande mudança de o que é a automação bancária efetivamente. Isso aconteceu ao longo dos anos 70, 80 e foi ter um certo aprimoramento. Aí aconteceu um negócio muito interessante. Esse mundo que a DigiRede criou, que os bancos era muito baseado em processadores, na época, muito importantes, que eram os Motorola, os Z80. Aí teve uma pessoa, que foi a Procon, que acreditou no PC. O PC começava a existir, começava a ser criado, né? E eles desenvolveram todo esse processo de automação, que antes era feito de uma forma bastante complexa, de uma forma mais simples, baseada em PC. Aí teve uma segunda revolução na automação bancária, que passou a se ter equipamentos mais baratos, mais eficientes, mais modernos, e quem não acreditou no PC ficou para trás.
ficou para trás mesmo. E teve gente que não acreditou, que achava que o PC não seria uma solução para esse tipo de mission critical, que é fazer automação de agência, automação bancária. Então, nesse primeiro mundo, nesse primeiro pedaço de automação, o grande foco foi custo, eliminar gente, né? Passar a utilizar os computadores, e aí os mainframes começam a ter uma participação fantástica nisso. Por quê? Porque os volumes dos bancos começam a crescer, os bancos, desta forma, começam a abrir agências, e o nível de bancarização no país começa a crescer, e os volumes ficam altos. Então, aí os mainframes eram os grandes deglutidores de volumes. Teve uma certa época, ali nos anos 80, os anos 90, que teve até banco que tentou investir em desenvolver automações bancárias não baseadas em mainframe. E nenhum deu certo. Ou seja, o mainframe, todo mundo dizendo que era jurássico, que era isso, que era aquilo outro, mas ele que sustentou os grandes volumes nesse mundo todo. Bom, aí vem uma fase da história aí que eu acho que foi o grande divisor de águas. Até então, a automação bancária era alguma coisa voltada para o banco. Hélio, eu queria fazer o seguinte agora, como você está dividindo, você vai entrar numa outra fase, a nossa prosa aqui está fantástica, está muito bacana, uma história estupenda, mas nós estamos terminando o primeiro tempo, passou rápido, já foram 15 minutos, né? Tem muita história para contar. Hélio, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir aqui, vamos voltar para o segundo tempo, você toma uma aguinha e tal, e a gente volta para o segundo tempo para você contar o resto da história, pode ser? Pode ser, fechando. Hélio, que fantástica a nossa conversa aqui, essa prosa está muito legal, principalmente para aquelas pessoas que estão acostumadas a conviver com o mundo digital, internet, Pix e tudo mais, você está contando uma história de evolução, nem sempre a coisa foi tão simples e tão fácil assim, né? Se é que a gente pode comentar dessa maneira. Hélio, evolua um pouco aí em cima daquilo que você vinha falando, dê continuidade para depois a gente entrar no mundo digital aí. A bola é sua, okay. Vamos lá. Ok. Então, veja, esse período aqui do final dos anos 60 até os anos 90, final dos 80, os bancos voltaram muito para dentro, para ter a sua infraestrutura tecnológica muito voltada para o tratamento dos seus volumes, da sua segurança. A partir dos anos 90, a coisa muda bastante, porque os bancos passam a usar tecnologia voltada para fora. Os bancos começam a olhar mais para o cliente, para a conveniência do cliente. E aí começam a aparecer, a primeira coisa que apareceu foram os call centers. E aí a coisa aparece na época da inflação, na época do Open Bank, que todo mundo queria saber o seu saldo no início do dia, como é que era, se aplicava, se não aplicava, tal. Então começaram a aparecer os call centers, e a grande novidade foi de se colocar call centers até 24/7. Funcionava a madrugada inteira, sábado, domingo, e aí começou a criar o conceito da conveniência. Nesse inteirinho começa a aparecer também o mundo das ATMs. Nos anos 80, começa pelo banco 24 horas e começa a disponibilizar o banco 24 horas também para o cliente. Ele podia, a qualquer instante, ter a sua operação de caixa satisfeita através das ATMs. Esse mundo de ATM tem uma história que a gente, um dia, se quisesse contar aqui, ficaria 1h30 contando o que é esse mundo, como é que aconteceu esse mundo, mas acontece nos anos 80 de uma forma muito rudimentar, uma forma onde as ATMs funcionam até de maneira online. No final dos anos 80, foi a primeira transação que alguém colocou um cartão numa ATM e foi até o banco, e o banco disse se tinha saldo ou não. Foi no final dos anos 80, comecinho de 90. E aí os bancos começaram a investir nas suas agências, também a rede de ATMs nas suas agências e nos seus quiosques. Aí tem uma história fantástica, chegou a ser reportagem de jornais e de revistas americanas. Alguém vai lembrar daqueles postos de gasolina na beira da Bandeirantes, onde tinha 12, 15 quiosques dos bancos. Tinha um quiosque de cada banco. Tinha ali um quiosque azul de um banco, vermelho, amarelo e tal. Era isso mesmo, tinha 12,
15 quiosques, um de cada banco. Ou seja, a ATM passou a ser um grande instrumento mercadológico do cliente, um grande mercadológico do banco, onde o banco diz, olha, está aqui sua conveniência, meu banco te dá essa conveniência. O mundo inteiro estava andando para as redes integradas, o Brasil estava desintegrando, abrindo, cada banco tendo a sua rede, o seu movimento. Então, isso foi o começo dos anos 90, muito focado nas ATMs. Teve a época o Unibanco fez um negócio muito interessante, muita gente vai lembrar do Unibanco 30 horas. Lembro. E o que era o 30 horas? O 30 horas era 6 horas na agência e 24 horas onde você estiver, como você quiser e como você achar que sua vida é melhor. Aí começou a primeira experiência com microcomputadores, onde se falava do home banking, que não era feito pela internet, não era feito pela estrutura de internet, eram ligações físicas do micro com o banco, e que foi o primeiro esboço do que é o internet banking de hoje. Inclusive, na época, isso também foi um sucesso grande, onde bancos vendiam o computador junto com o sistema, e se vendia muito com isso. Bom, aí começa a aparecer no meados da década de 90 para frente a internet. Começam as primeiras experiências de mover aquele home banking que se chamava, que era feito em cima de microcomputadores com ligações ponto a ponto, para a internet, que era muito incipiente. Olha, eu estou falando de menos de 10, 12, 15 anos atrás, onde a gente ainda tinha modem em cima da nossa mesa aqui, que era desse tamanho, que para ligar fazia aquele barulho. É assim que começou a internet dos bancos, no final dos anos 90. E daí para frente, a coisa começa a ter cada vez mais o foco no cliente, em deixar a internet banking alguma coisa que tirou totalmente o cliente da agência. Hoje, muita gente que acha que vai estar vendo a gente faz anos que não entra numa agência. Eu sou um caso mesmo que não entro numa agência há muitos anos, no máximo para passar numa ATM para pegar algum dinheiro físico, que é alguma coisa que deve acabar logo, logo também. Então, o Internet Bank passa a evoluir para ter tudo na sua internet. Hoje, quando você abre uma internet de qualquer banco, você faz de tudo lá. Tira empréstimo, paga, recebe, faz tudo o que tiver que fazer ali no seu computador. O que acontece depois dos anos 2000? Começa a era dos celulares, né? Os celulares começam a evoluir com os smartphones, e aí se migra toda aquela experiência que se tem no computador, no desktop, no notebook, para o celular. E aí você leva o banco no seu bolso, leva o banco na sua mão, coisa que até então era uma coisa que ninguém esperava exatamente que isso pudesse acontecer ao longo do tempo, né? Hoje, os celulares também têm toda a função de banco lá dentro para você trabalhar da forma que se quiser, da forma mais conveniente que tem. Até saque você consegue fazer. Tem banco que você faz o saque no celular e alguém vai te trazer o dinheiro na sua porta. Tá. É a conveniência levada ao máximo, né? Uma outra coisa importante que eu acho que acontece com o celular é que o celular se propaga pela população de forma muito grande e o nível de bancarização começa a aumentar. Então, aquela classe da população que não tinha acesso a banco, que não tinha como usar banco, a partir do celular ficou muito mais fácil, muito mais conveniente fazer isso. E com isso aumentou o nível de bancarização. O ano passado, com a história da pandemia, com aquele auxílio que teve dos R$600 para toda a população, se não fosse os celulares e se não fosse a automação do internet banking que os bancos têm atrás, seria impossível de fazer. Seria impossível de fazer. A gente vê números atendidos 60 milhões de pessoas via celular, onde o dinheiro ia direto para a conta dele na Caixa Econômica, onde ele já podia fazer seus pagamentos e tudo mais.
são coisas que o Brasil tem que raras e outras países no mundo têm. São coisas voltadas efetivamente para essa população que tem menos acesso a tudo isso. E o que acontece a partir de agora? Hélio, só um pontinho, antes de você entrar no partir de agora aí, tal, você, na realidade, você tem mostrado uma evolução fantástica aí no banco, até chegar na parte da internet, e aqui, conforme você vai falando, eu vou recordando algumas delas, né? Eu não sou da época do mainframe, embora tenha trabalhado na IBM e tal, mas não cheguei a trabalhar com mainframe, né? Nessa época eu estava muito mais envolvido com a área de produção, supply chain, né? Mas hoje essa evolução com a vinda do smartphone e essa conveniência que nós temos de fazer as coisas de casa, fazer os pagamentos, consultar, quer dizer, consultar é um negócio irrisório hoje em dia, né? Mas poder fazer as coisas. E aí surge também o conceito do Pix, né? Ou seja, que é alguma coisa que inova, né? Que dá uma velocidade maior na parte de pagamento, né, Hélio? Mas continua contando aí um pouquinho, Hélio, até porque eu conversei com uma pessoa, os bancos estão indo para a nuvem também, né? Aqueles enormes data centers que tinham, já está muito pouco, né, Hélio? O que acontece é o seguinte, só falando um pouquinho de mainframe. Os mainframes continuam até hoje. Uhum. A parte da infraestrutura que digere volumes com bastante segurança e suporta todo o online nos bancos maiores, eu estou falando dos grandes bancos, dos grandes volumes, ainda tem seus mainframes hoje e estruturas fantásticas de mainframe. Estruturas de duplo processamento para questão para discovery, para backup, coisas bastante modernas e importantes. Os bancos menores já saíram para arquiteturas não mainframes e o Banco Central, 2 anos atrás, aprovou que processamentos pudessem ser feitos em nuvem, que até então não podia, até então não tinha essa autorização. Tem uma resolução do Banco Central que trata especificamente na autorização de como é que se faz os processamentos em nuvem. E aí os bancos menores passaram a se utilizar desse ferramental. O core banking mesmo, os sistemas core dos bancos passaram a ser processados nas empresas que fornecem nuvem. Começa agora, mais recentemente, acontece a questão do Pix e a questão do Open Banking. O Pix, o Banco Central teve a iniciativa de fazer o Pix com o objetivo de diminuir custos para o cliente. Porque até então, antes do Pix, também você tinha as transferências, que eram as TEDs. Tal. A diferença da TED para o Pix é que o horário é 24 horas, pode ser feito fim de semana e não tem custo, quando as TEDs tinham custo. Uhum. O Banco Central, mais recentemente, começa a se preocupar muito com o cliente, com as facilidades para o cliente, com a concorrência, por isso que ele faz um sistema de Pix e coloca para todo mundo, porque aí fica todo mundo na mesma página em termos de custo e tudo mais. O fortalecimento das fintechs, dos bancos menores, para fazer concorrência com os bancos menores e, com isso, baixar a taxa de juros, baixar custo e tudo mais. Agora, o grande objetivo do Pix também é acabar com o dinheiro em circulação, acabar com o papel moeda em circulação. A China, hoje, tem 2 sistemas iguais ao Pix, são duas redes lá dentro que funcionam, uma concorrendo com a outra. Você vê fotos hoje de mendigos na rua com um barcode aqui no peito, onde você dá esmola com o Pix, você captura o barcode ali do mendigo e dá a esmola para ele via um Pix da vida de lá. Ou seja, a China hoje está quase zero de dinheiro físico circulando, que custa caro e tem um monte de coisa. O objetivo aqui também é esse, é evoluir nesse mundo do Pix para a gente chegar nisso, a diminuir o número de papel moeda em circulação. O Open Banking é outra coisa que aparece com iniciativa de Banco Central, onde um banco pode se utilizar de informações de outro banco. Ou seja, um banco menor pode buscar as suas informações que você tem num banco maior e eles trocarem informações
e você, por exemplo, ele tem ofertas para você de produtos que envolvem tua vida num banco maior. Isso fortalecendo o banco menor e aí aumentando a segurança, aumentando a competitividade entre os bancos e custando menos para todo mundo, né? E o que vem pela frente, né? Vem um negócio aqui pela frente que está muito próximo da gente, que é o 5G. O 5G vai possibilitar o desenvolvimento de outras tecnologias que, com certeza, eu tenho certeza absoluta que mais uns 2, 3 anos, os bancos vão estar inventando, ou o sistema financeiro como um todo, vai estar inventando coisas com o 5G presente. O 5G, a tecnologia de inteligência artificial existe desde os anos 80. Se você vai pegar a história da inteligência artificial, ela existe desde os anos 80, o princípio de como ela funciona. O grande problema que ela tinha era a velocidade dos processadores. Os processadores eram lentos, então a eficiência da inteligência artificial ficava baixa. Com o aumento da velocidade dos processadores, se viabilizou hoje ter muita aplicação de inteligência artificial. O que vai acontecer com o 5G é essa união da velocidade dos processadores com as velocidades de comunicação. Então, este mundo aqui vai criar oportunidades entre os bancos e principalmente as fintechs, essas coisas que aparecem, que são disruptivas, né? Criando a possibilidade de se criar coisas estonteantes aí que a gente vai ver pela frente, que é até difícil hoje de se imaginar o que vai acontecer. Mas se você pega artigos aí falando de coisas malucas, coisas malucas que podem acontecer a partir de 5G, a partir do crescimento da inteligência artificial que nos... O cloud com o 5G só cresce, né? Porque as velocidades do 5G só vai fortalecer todos os processamentos em cloud. Para tentar dar uma terminada, eu me lembro que lá para os anos 90, 80, veio aqui no Brasil um guru e ele dizia assim, em 20 anos, sistemas no mundo vai ser igual à energia elétrica. Energia elétrica, hoje você tem uma tomada na sua casa, liga e tem um monstro atrás daquilo para acontecer, né? Tecnologia, sistemas, processamento vai ser igual. Você vai clicar alguma coisa e está tudo feito ali para trás. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? O que a gente tem na nossa mão hoje no notebook, num celular, tem um mundo atrás, e para a gente que somos quem usa, quem são os efetivos usuários, está alguma coisa cada dia mais simples, cada dia mais objetiva, né? Maravilha. Eu acho que isso é... Maravilha. Dentro do tempo que a gente combinou aqui, eu acho que foi uma pincelada. Tem história aqui para a gente ficar falando. Eu imagino todo o conhecimento, todo o cabedal de conhecimento que você tem aí, né? Logicamente, conversar em 30 minutos, 30 e poucos minutos, toda essa história você fez caber bem, você contou aí, né, a evolução de tudo isso. Hélio, tremenda gratidão, né, pela sua participação aqui, dedicar um tempo, né, para rever aqui o Paulo Bertaglia, para a gente bater um papo, né? Foi um grande prazer. Uma gratidão enorme, de coração. Tá? Hélio, um abraço virtual para você. Né? Para você também. Aqui de Itatiba. Se cuida. Vou me cuidar. Vou me cuidar, sim. Hélio, um abração para você, fantástica a nossa prosa, tá? Ao infinito e além, né? Lá do Toy Story. Muito obrigado. Tchau, Hélio. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.